Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o Entre Linhas, o programa que discute as principais informações do dia, trazendo sempre uma análise técnica, especial e de várias vertentes que estão rodando aí pela internet, Hoje, qualquer notícia que você assiste, qualquer notícia que você pega, você tem que analisar nas entrelinhas o que quer dizer aquela notícia. Porque sempre tem dois lados da mesma moeda, ou talvez até um terceiro lado dessa moeda. Bom, nós vamos discutir todos esses assuntos, os principais assuntos aqui na programação, com a análise de Aline Scarelli, também Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Bem-vindos, então, ao Entre Linhas, e a gente começa com a nossa primeira notícia de hoje. Olha, ontem foi dia de depoimento da Pfizer, e a Pfizer disse que Carlos Bolsonaro e Felipe Martins participaram de reuniões sobre vacina. A confirmação da presença do filho do presidente da República e do assessor especial da presidência foi confirmada pelo gerente-geral da Pfizer, Carlos Murilo, durante o seu depoimento à CPI da Covid-19. Bom, vamos começar comentando esse assunto com Divaldo Ceresini. Bem-vindo, Divaldo. Olá, sempre muito bom estar aqui. E estamos aí para mais um dia com excelentes notícias para a gente conversar, Essa questão tratada por essa notícia é aquela linha que tem seguido a CPI sobre a assessoria paralela que o presidente Bolsonaro trata. Eu particularmente entendo que essa assessoria, que não há nada de errado com essa assessoria paralela, assessoria paralela a gente tem que entender como algo, uma consulta feita por quem, junto a quem não está no governo. Agora, o que eu vejo como problemático nessa história é que essa assessoria paralela, acontece com gente que não entende do assunto a ser tratado, que acaba por induzir a tomar decisões erradas, como eu entendo que aconteceu no caso das vacinas no Brasil. E, nesse sentido, eu entendo que houve, sim, um prejuízo. Agora, questionar, criticar o fato da existência de uma assessoria paralela, eu acho que isso daí não é conveniente. O conveniente seria avaliar e julgar o resultado tido em relação às medidas que foram tomadas. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Como é que você vê essa notícia? A matéria que nós trouxemos aqui é da Globo.com, mas nós temos outras notícias que dão outro enfoque. Qual é o seu enfoque para esta situação? Eu preciso bater um papo com o redator aí, Porque pega tanta coisa mais importante para a gente abordar, mas dessa matéria eu fico vendo as pessoas falar prejuízo. Será que eles não estão seguindo a cronologia? Será que depois do depoimento, nós vamos dizer aqui mais tarde do cara da Pfizer, já não caiu essa narrativa? Assessoria, o cara é filho do presidente, é vereador, é político. No próprio tema da matéria aqui do G1, a gente vê que ela é tendenciosa pela manchete, a gente vê que o próprio cara relata que o filho do cara entrou, no momento seguinte saiu. Agora ele é filho do presidente. Qual o prejuízo que ele pode ter causado? Ou será que passa pela cabeça de alguém que o presidente Bolsonaro realmente se deixa influenciar a ponto de mudar uma decisão onde ele tem lá 22 ministros técnicos, 22 generais, é o filho dele que vai pontuar o que ele tem que fazer? Claro que ele deve ouvir os filhos, mesmo porque, tratando-se do Carlos Bolsonaro, foi ele que fez a estratégia do política que elegeu o último presidente da República. Então, algum conhecimento ele deve ter. Agora, é tratar com tanta veemência um assunto, para mim, tão bobo, com tanta coisa importante acontecendo no Brasil, com tantas coisas boas acontecendo no Brasil, mesmo apesar da pandemia, mesmo apesar das mortes que nós estamos tendo, o Brasil continua caminhando com um governo sério, um governo sem corrupção, e essa alimentação dessas narrativas. Hoje é sexta-feira, a gente podia estar falando de coisas mais leves, mas lá vamos nós de novo a tratar daquilo que o berrante virtual quer tocar, e algumas pessoas seguem, e depois dizem que o gado é quem apoia o governo Bolsonaro. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, trazer você para essa discussão também. Como é que você viu a matéria do G1, a interpretação sobre o depoimento do presidente da Pfizer, o representante da Pfizer?
Muito importante ter feito essa oitiva com as pessoas da Pfizer, porque veio à tona aquilo que já vinha sido debatido por todas as pessoas, que foi a negativa do governo lá atrás de ter essa oferta de 70 milhões de doses, e foram seis intervenções da Pfizer para com o governo brasileiro. Imagina que não foi nem o governo brasileiro buscar comprar, foi a Pfizer vir ofertar para nós, né? Agora, gente, o Carluxo, ele é vereador em São Paulo, no Rio de Janeiro por 3 mandatos. O que ele está fazendo em Brasília? Ele tem que trabalhar lá. É lá que ele foi eleito. Ele não é porque ele é filho que ele tem que vir fazer intervenções com relação à compra de vacinas. E foi ridículo essas intervenções desse pessoal do Paralelo, e só veio mostrar que o governo federal não fez prioridade pela vacina. Ele fez prioridade, né? Ele teve uma decisão, isso foi uma ação de que uma hora essa pandemia ia acabar, de que ele acreditou na questão do efeito manada e foi levando aí a Deus dará, sem nem ter feito lá o ano passado um comitê de crise para combater o Covid. Não teve isso, foi ter esse ano, em março. E pior, né? Agora lançou um outro programa onde vai ter municípios e estados juntos. Mas, assim, gente, olha, assim, é tão difícil falar disso, porque nós estamos caminhando para 425 mil mortos, possivelmente 500 mil. E não deixar de falar disso não vai fazer que as coisas sumam, de repente, num passe de mágica. É uma grave crise e está se agravando. Quem estiver minimizando isso está sendo omisso e participando dessa desconstrução de mortes. Isso não é admissível, nem na sexta-feira, nem na segunda-feira, nunca. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, vamos lá para você completar o seu raciocínio. Pode ligar o microfone aí e completar o seu raciocínio. Mais corresponsável com as mortes é quem apoia e dá valor para uma CPI que não era o momento dela, que todo mundo está vendo que é uma armação, e que finge não ouvir. O presidente da Pfizer deixou bem claro. O Brasil foi o primeiro a assinar o termo, um dos primeiros do mundo, esperou a lei ser aprovada. Após a lei ser aprovada, o contrato que estava sendo negociado era 70 milhões de doses, para entregar 5 milhões no primeiro semestre e o resto no segundo semestre. O contrato que acabou sendo assinado é 14 milhões no primeiro semestre e mais 69 milhões no segundo semestre, e essa semana assina mais um de 100 milhões de doses. Então, quer dizer, só não enxerga quem não quer, só não enxerga realmente quem tem patologia ideológica. Porque o presidente da Pfizer desmentiu tudo o que vocês ficam plantando. O que vocês querem plantar é que o Brasil atrasou na compra de vacina. A cronologia está clara. É só prestar atenção. Okay. Tem os números aqui. Se me der mais um minuto, eu demonstro os números que foi dito na CPI. Nós vamos deixar para outra oportunidade. Olha, deixa eu passar agora para o Divaldo Cerezini, que pediu a palavra. Divaldo, é com você. Olha, essa questão da Pfizer ela tem sido bastante discutida, né? Mas o fato é que nós poderíamos ter tido essas 70 milhões de doses, sim, poderíamos ter feito outros contratos, como fizemos agora, para acrescentar outras doses, poderíamos ter começado a imunização pelo menos um mês antes, e os argumentos que se dizem no contrário, porque precisaria de lei, a lei foi criada, só que ela foi criada somente no momento em que as pessoas responsáveis por isso entenderam que deveriam comprar as vacinas. Infelizmente, tarde, mas antes tarde que nunca. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá com você. Ainda sobre a notícia, pessoal, o que o diretor lá da Pfizer trouxe é que também teve uma participação daquele Felipe Martins, que é um rapaz de 31 anos, que está ali no 3º andar do Planalto, faz parte do gabinete do ódio. Ele é o cara que articula com as redes de influência das mídias sociais, e também tudo isso é investigado pela CPI da fake news. Agora, sim, gente, a partir do momento que a gente argumenta com pessoas, com o governo federal que renunciou à razão, a gente começa a usar um remédio que é para pessoas mortas, porque há a renúncia da razão nesse momento. E ainda falando em pessoas mortas, eu falo aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, são 425 mortos, em razão do quê? De uma incompetência do governo federal. Quem ainda está alinhado a essa defesa é partícipe disso. Muito bem, nós vamos trocar de assunto agora, vamos para o nosso segundo assunto, quer dizer, vamos continuar mais ou menos ali, vamos continuar com política também e com a CPI da Covid, mas um fato que tirou o relator
da oitiva do que estava acontecendo ali com a testemunha da Pfizer. O senador Renan Calheiros, do MDB, respondeu ao ataque do presidente Jair Bolsonaro e pediu: pare com a baixaria. Em discurso em Alagoas, reduto eleitoral de Renan Calheiros, Bolsonaro repetiu o xingamento de vagabundo usado pelo seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, contra o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. E olha, em um intervalo da CPI, Renan deu a réplica para o senador Bolsonaro. Para o senador, Bolsonaro defende interesses próprios. Vamos lá, comentando esse assunto, vamos começar com Adolfo Padilha. Adolfo, com você. É sempre muito difícil tocar em assunto que envolve o Renan, né? O Renan Calheiros na CPI seria a mesma coisa da gente pôr um bandido para ser juiz num julgamento. O cara que matou vai julgar a família da vítima que morreu. É a mesma coisa. E aqui nós temos pessoas que podem estar sofrendo de filiobolia, né, Divaldo? Será que existe filiobolia? Porque não é possível um negócio desse. Mas tocando no assunto, onde está a mentira que o Renan é isso que foi dito que ele é? Quem assiste a CPI com um pouquinho de discernimento e que não seja copartícipe desse circo por interesse político e ideológico, onde vê seriedade ali? Se você pegar o presidente da CPI, o relator e o vice-presidente, os três, a múmia, o Assis e o Renan, dá mais de 30 anos de cadeia. Só o Renan tem 17 processos arquivados. Onde isso tem credibilidade? O Flávio Bolsonaro conseguiu, com aquele vagabundo, honrar todos os homens de bem desse país. A rachadinha dele, que todo mundo, que não deixa de ser uma coisa errada, mas que todo mundo acha que é o maior crime, todo mundo não, né? O pessoalzinho da esquerda, que acha que é o maior crime do mundo, a rachadinha dele, que é atravessar o sinal vermelho perto do estupro e roubo que o Lula e sua quadrilha fez, olha, passou até em branco depois dessa, depois do vagabundo. Então é difícil falar de Renan Calheiros. É difícil todo dia que a gente ter que justificar uma bobagem que um cara desse que não é referência nenhuma. Haja vista como o presidente Bolsonaro foi recebido ontem lá em Alagoas. Ou será que é robô também? Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, com você. Como é que você viu aí os ataques, né, de um lado e de outro, tanto o Bolsonaro quanto o Renan se alfinetando? Acho que nós tivemos um problema com a internet aí da Aline, enquanto ela se arruma lá com essa questão da internet. Vamos, Divaldo, vamos com você. Vamos lá, pessoal. Primeiro, Padilha admitindo que algum Bolsonaro fez alguma besteira. Parabéns, Padilha, parabéns mesmo, e citando nominalmente essa besteira. Em relação a essa situação, eu tenho dito que os nossos políticos me parecem muito mais preocupados com essa conversa de boteco, né, com aquela lacração de rede social, jogar para a galera, do que em trabalhar para resolver os reais problemas da sociedade brasileira. E esse, na minha opinião, é mais um exemplo disso. Eles ficam lá em favor do ego deles, com vistas ao processo eleitoral, batendo boca para inflar os seus seguidores e eles conseguirem continuar sendo os salvadores da pátria dessas pessoas. De solução mesmo, nada, só problema para o cidadão brasileiro, que vão ter dois caciques brigando por território e a gente pagando a conta da farra. Eu gostaria de observar aqui que é certo que é muito importante a gente fazer obras, inaugurar obras, né? Mas não tem por que ficar reinaugurando obras. Eu também gostaria de sugerir ao presidente muito cuidado com as companhias que ele anda, né? Ele foi lá em Alagoas, estava muito bem acompanhado, né, por Fernando Collor de Mello e por Arthur Lira, né, pessoal? Muito bem, gente. Travou aí a conexão com a Aline Scarelli agora há pouco. A gente vai voltar, então, para o comentário dela. Aline, a gente não ouviu nada do seu comentário. Você disse um oi aí e cortou. Agora vamos lá, de novo. Ai, gente, a internet é dura aqui, mas assim, sobre esse comentário da notícia, né? Nós temos que ter mais mesmo discussão sobre ideias, não sobre as pessoas. Eu já disse em outras falas que não rendo minhas homenagens de nenhum modo para o Renan, isso é óbvio. Mas o que nós temos para falar da CPI, né, e dessa baixaria que é de todos os lados, não é só de um, é que agora a gente tem um momento que um general, o Pazuello,
né, que tem lá várias estrelas no peito, generalzão, que fala grosso, vai se socorrer da AGU, gente, para poder permanecer em silêncio quando for a sua oitiva. O que eu tenho para dizer da CPI, gente, principalmente com relação a essa notícia, que se nós formos levar a sério o que está a cabo da CPI, e o que está a cabo da CPI é ouvir testemunhas até agora, visto que não tem acusado, ele não pode se socorrer do direito de silêncio, porque a testemunha tem compromisso com a verdade. Então, se nós vamos caminhar para... Então, todo mundo aqui é espectador da CPI. O que a gente quer chegar num consenso e numa investigação de que, sim, teve ou não pouca ação do governo federal no combate ao Covid, visto que a CPI é do Covid. E a gente está tendo esse show de horrores. Eu quero chamar todos para assistir e também para acompanhar, porque o deslinde disso vai ser crucial lá nas eleições. E quem está distraído nisso, gente, ou está sendo partícipe ou se beneficiando dessa pouca, na verdade, parca, né, atuação do governo federal. Então, não podemos admitir isso. É a hora de mostrar o trabalho. Está incorreto tudo que está acontecendo com relação a combate à CPI. Está incorreto. Muito bem. Adolfo Padilha, vamos lá. Com você. Adolfo, está dentro do tempo, tá? Estou marcando aqui um minuto e meio para ela. Não está dentro do tempo, está mais tempo, e eu estou sempre deixando você sempre falando depois de mim já. Não, a semana toda não. Foi assim. Você a semana toda foi assim, mas você vamos lá. Foi o primeiro a falar. Não tem problema. Você a semana toda foi assim, mas não tem problema. Você foi o primeiro a falar. A gente precisa informar algumas pessoas aqui que, por estar todo mundo assistindo, que o presidente é recebido do jeito que ele é nos aeroportos. Viu, doutora? É porque está todo mundo vendo que a CPI é um circo. Só meia dúzia está acreditando que a CPI é realmente para ver o Covid. A CPI é para tentar jogar culpa na população, para derrubar a popularidade de um governo que agrada a maioria, que está difícil para a minoria gritante aceitar, que está difícil para a minoria que fica em cima do puleiro, piando e batendo asa, aceitar que o governo, com seus defeitos e seus acertos, está caminhando melhor do que nós tínhamos anteriormente. E para finalizar, digo aqui para você, meu amigo Divaldo, eu nunca vou deixar de falar dos erros. Eu só gosto de enaltecer os acertos, porque, afinal, eu sou um otimista por natureza. Muito bem. Olha, e um reclamão também, viu, Padilha? Brincadeira, nós somos amigos. Vamos lá. Divaldo Ceresini, com você. Pois é, eu entendo que a CPI ela realmente está servindo de palco, né? Infelizmente, ela está servindo de palco para diversos políticos. E eu renovo aqui que a gente cobre esse pessoal nas urnas e que coloque na próxima eleição gente realmente séria e gente realmente capaz de construir as soluções que nós tanto precisamos, viu? Vamos lá, Aline Scarelli, tem 30 segundos para você. 3, 2, 1, estou marcando aqui. Vamos lá. Ai, que esperneação, gente. Mas o que tem tanta coisa para falar da CPI, por exemplo, também com relação ao que o Edivaldo falou sobre a eleição ano que vem. E, gente, é uma verdade que aconteceu essa semana que esse governo tem a reprovação de 55% das pessoas, porque estão sentindo na pele, gente, que não tá legal para os brasileiros, não tá legal. Quem pensa diferente disso, ou é porque tá com muita traves nos olhos, ou é porque eu continuo falando, é partícipe dessa Okay. estrutura. Então, queria falar mais, gente. Acabou. Gente, acabou o primeiro bloco aqui, nós voltamos já, daqui a pouco, depois do intervalo. Não é possível. Aline, convoca uma manifestação para daqui 15 dias aqui em Prudente. Convoca. Vamos ver quanta gente você junta. Muito bem, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, a gente volta já com Entre Linhas, vocês já viram o tom do programa, né? Tá pegando fogo, e a gente volta já com mais 2 notícias. Muito bem, já estamos de volta, é o nosso Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News. Muito obrigado a você que nos acompanha. Se você perdeu o primeiro bloco, não deixe de assistir o reprise desse programa que está demais, tá? Vamos agora para o segundo bloco para colocar em discussão para os nossos convidados, Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha e Aline Scarelli.
Olha, o presidente do CNE voltou atrás e diz que entendeu que o Enem 2021 seria em 2022. O INEP afirma que a data está em avaliação. Maria Helena Guimarães de Castro havia confirmado ao site G1 que o presidente da autarquia mencionou a realização da prova somente em janeiro de 2022. O INEP nega que essa informação tenha sido passada durante a reunião. Bom, uma confusão aí de comunicação, né? A gente começa com Divaldo Cerezini. Divaldo, é com você. Diante de tantas polêmicas que o Enem tem se envolvido aí, eu não faço uma restrição temporal ao atual governo, isso daí já vem de muito tempo, né? Já vem de vários anos. Eu acredito que essa seja a menor delas, viu? Felizmente, esse erro de comunicação foi identificado em tempo, e essa informação já vai ser corrigida, né? E a gente sempre espera que o Enem ocorra com as restrições, evidentes, que vão acontecer, mas da melhor forma possível diante dessas restrições, porque ele é um exame muito importante para o acesso às universidades, não só no Brasil, como também algumas universidades no exterior que aceitam essa prova como forma de ingressar nessas universidades. Sem dúvida alguma, é um dos mais importantes concursos do Brasil. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, com você. O que você acha do Enem? Deve ser realizado esse ano ou seria melhor realizar no ano que vem? Olha, é uma decisão difícil, ela cabe aos líderes, né? Quem está ali na gestão. Eu acho que não cabe a mim dizer se é agora ou não. O que eu tenho de comentário a dizer, gente, já disse isso outras vezes, que é uma constante desse governo federal, das pessoas que têm cargo de dizer e desdizer, né? Imagina que o presidente do conselho lá, ele disse o quê? É 2021, 2022, e como fica a cabeça dos estudantes que vai se submeter ao Enem. Então, minha solidariedade aos alunos, a quem está na ansiedade, né, na expectativa, que não tem um horizonte, não tem uma liderança, então isso causa frustração e, com certeza, atrapalha no desempenho ali do concurso, né? Minha solidariedade a esses. Eu acho que tem que ser tratado com cuidado e com atenção, sim, porque já não é de hoje que vem tendo problema o Enem. E aproveitando aqui meu comentário para dizer, gente, talvez muitas pessoas que nos acompanhem também, que nos ouvem aqui, não sabem que a gente aqui está para comentar as notícias e não é para ficar debatendo entre quem está na bancada, porque quando a gente se propõe a falar, a gente se propõe a dizer para quem está nos ouvindo e nos assistindo, e não aqui ficar tentando convencer a bancada. É preciso dizer isso, porque senão os ouvintes ficam assim, né, gente? Muito bem colocado, né? Aqui é uma opinião democrática. Cada um dá a sua opinião, fala o que quer, ouve o que não quer e tem que ficar caladinho depois. Vamos lá. Adolfo Padilha, com você. Alguém está precisando situar a Aline aqui, que aqui é um espaço de discussão. Não é esse programa que ela acabou de falar, não. Ela está participando e até agora não aprendeu como é que é. Mas vamos lá. Dá calha-bota, dá cara-bota e chega no governo federal. O Enem 2020 também foi aplicado fora da data, né? O importante é aplicar e fazer bem feito, porque são 20 anos e os últimos 16, quer dizer, mais de 20 anos, e os últimos 16 o país governado por uma esquerda que aparelhou o Estado todo. E aparelhando não tem muita coisa de qualidade, não, tem que recuperar, né? Agora, tem gente que acredita na pesquisa da Datafolha, então eu lanço o desafio aqui. Agora eu vou lançar no meu espaço porque eu posso falar. Doutora, convoca aí uma manifestação pró-esquerda contra o governo, vê quantas pessoas você junta. Datafolha como referência de pesquisa, aí é um desrespeito com quem está nos assistindo e nos ouvindo. Bom, você ainda tem 1 minuto ainda, vai desistir? Não, 2 minutos para a Aline, 2 minutos para a Aline. 2 minutos para a Aline. Agora está em 30 segundos. Pega para ela. Porque é tanta repetição nos comentários dela que deixa ela enrolar mais 1 minuto. Calma. Para de falar, foi desagradável. Muito bem, vamos lá. Vamos lá, Aline Scarelli, é com você agora, tá? Respeito a quem nos assiste. Respeito quem nos assiste e quem nos ouve. A notícia sobre o Enem, né, gente? Mas, assim, por que as pesquisas causam tanto furor assim? Gente, tem uma campanha aí. Quem está trabalhando e mostrando serviço tem a oportunidade de mostrar. Nós estamos em pandemia, não podemos convocar ninguém para as ruas. Nunca me propus a isso, então é ridículo o ataque pessoal submetido aqui, viu? Ridículo. E ainda querendo ser professor de mim, ridículo. Mas, assim,
que foi relatado no Enem? Gente, foi dificuldades com o orçamento. Então, assim, o governo não investe na educação. Está escrito na notícia, é só acompanhar lá e ler. É isso, gente, desgastante tudo para a educação, muito. Muito bem, o Adolfo Padilha pediu aí a palavra. Adolfo, você tem 30 segundos, vamos lá. A Aline, como toda esquerdista, como toda ideologia esquerda, ela faz as coisas e acusa os outros. Essa semana ela me chamou de acéfalo, eu nem respondi. Quem sempre leva para a questão pessoal é você, nunca sou eu. Eu levo para o questionamento. Aliás, o programa é para se questionar o que um outro fala aqui e o ponto de vista que cada um tem da matéria. Esse é o tema do programa, entendeu? Esse é o tema do programa. Ou é assim, se não aguenta brincar, não desce pro play. Mas não vem querer aqui vocês impor a narrativa do espantalho, né? O conceito do espantalho, né? Acusar os outros daquilo que vocês fazem. Aqui não cola. Infelizmente, aqui não cola. E para sua infelicidade, aqui tem argumentos, porque eu leio, eu pesquiso, e não sou seguidor do berrante virtual que fica acreditando na Globo, na G1, no UOL, ou em tudo que eles escrevem, só na manchete para te chamar a atenção de vocês. Ok, Padilha, já deu o seu tempo, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra, 30 segundos para você, Aline. É sempre em respeito a quem nos ouve, quem nos assiste, porque, assim, eu falei no geral, se a carapuça serviu, não posso fazer defesa diferente disso, não. Eu acho muito interessante essa defesa e também esses ataques de um exército invisível. Primeira coisa, não existe esquerdista, e quando ele fala sobre mim, parece que tem um monte de gente aqui atrás de mim, deve ser o tal do exército invisível que ele vive aludindo, né? Agora, assim, quem propôs ter uma sexta-feira tranquila é impossível, né? Porque se uma simples pesquisa deixa as pessoas tão assim, né? Qual é o medo, gente? Quem trabalhou, mostrou serviço, vai ter resposta na urna. Quem não trabalhou vai ser fadado ao ostracismo para sempre. Então, qual é o medo, gente? Olha a CPI. Quem não deve, não teme. Okay. Vai lá na CPI e mostra serviço, mostra trabalho. Muito bem, olha, vamos lá, Divaldo Cerezini, 30 segundos para você, Divaldo. Acabamos na pesquisa, embora não fosse o tema inicial, mas eu gostaria de fazer uma observação. Eu entendo que o governo Bolsonaro tem cometido inúmeros erros mesmo, mas acreditar que o povo brasileiro, por conta desses erros, em tamanha proporção, deseja a volta do Lula, é no mínimo brincar com a nossa cara, viu? Muito bem, gente, nós vamos para a última notícia de hoje, e com certeza não vamos ter uma sexta-feira tranquila, viu, pelo que nós tivemos aqui. Mas vamos lá para a nossa última informação. Olha, a Câmara dos Deputados instalou, na quinta-feira, a comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição que obriga a impressão de votos em eleições, plebiscitos e referendos. Em junho de 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma liminar provisória barrar a medida e confirmou o entendimento em 2020, em julgamento no plenário virtual, quando considerou o voto impresso inconstitucional. A impressão do voto é propalada pelo presidente Jair Bolsonaro, que costuma lançar suspeitas de fraude em relação ao voto eletrônico. Mas não é só do presidente Bolsonaro, não. Há, de certa forma, um consenso entre os perdedores, né, normalmente, para que se faça uma recontagem dos votos. E o presidente Bolsonaro é um dos poucos que foi eleito e também pede essa recontagem de votos. Bom, vamos lá. Para comentar esse assunto, agora, primeiramente, Adolfo Padilha, com você, Adolfo. Agora não, hoje tudo fui eu o primeiro comentário. Mas vamos lá. Eu quero ver agora o discurso que eu acabei de ouvir. Quem tem a temer auditar os votos? Qual o perigo? Hein? Qual o perigo? Quem é que está dizendo que é contra? O pessoal da esquerda. Por quê? Qual o medo? Auditar o voto é um direito nosso. Olha o que aconteceu, Dilma e Aécio. Nós ficamos quase 1 hora sem saber o que ia acontecer. Um ministro do STF, esse nível que a gente tem lá, né, que não tem a confiança da população brasileira, mais um técnico dentro de uma sala, de repente solta o resultado, com a Dilma vencendo as eleições. Todo mundo sentindo na rua a virada que o Aécio fez nos últimos dias. E aí? Tantas histórias, você pega o Protógenes lá, o deputado federal, que foi perseguido, pediu exílio, ele chegou a investigar, ele provou que a urna tinha fraude. Países que usam urna eletrônica têm
A maioria deles tem de fazer se precisar auditar, ter o papel. Qual é o problema? O custo, 2,5 bilhões em 10 anos, o fundo eleitoral é 3 bilhões a cada 2 anos. E daí? Qual o medo? Vou deixar aqui para alguém me responder. Qual o medo? Para a nossa democracia, não era melhor ter a certeza de que o nosso voto foi respeitado? Responde aí para mim. Qual é o medo? Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini comentando o assunto aí do voto impresso, né? Do certificado ali que você votou. Eu fico muito feliz que a gente esteja discutindo esse tema, porque eu concordo que é muito importante a gente fazer essa conferência sim, né? Eu não estou aqui defendendo que haja aquele comprovantezinho para a pessoa ir levar para alguém que eventualmente tenha comprado o voto dela. Eu estou dizendo na forma de você imprimir, que a pessoa possa conferir e que isso fique depositado na própria máquina, que seja colocado numa urna acoplada à máquina, alguma coisa nessa linha, e a tecnologia está aí para desenvolver esse tipo de solução. Eu sou favorável, sim, às urnas eletrônicas, eu entendo que isso foi um grande avanço, mas a gente também não pode deixar de ter essa segurança maior ainda, embora eu acredite que a gente tenha muito carnaval em cima desse tema, né? O próprio presidente ele é eleito desde 1988 e, portanto, não vejo motivos para que ele questione isso. Vejo, sim, nessa fala dele, um resguardo em relação ao eventual resultado negativo na próxima eleição, né? Ele tem um argumento para defender de que a eleição foi roubada caso não tenha esse voto impresso. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli comentando o assunto do voto impresso. O que você acha? Então, ontem foi comemorado lá os 25 anos da urna eletrônica, né? E ela é 100% segura. E também, gente, não há nenhum resquício na história desses 25 anos, qualquer indício de fraude. E ainda teve uma declaração lá dos técnicos do TSE que também nunca foi invadido nenhum software. Então, todo esse momento a gente teve tudo isso com muita tranquilidade. E ao final de cada eleição, cada urna, ela é impressa, tem lá o registro da impressão, inclusive fica fixado nos postos de votação por um tempo, então há muita transparência, há muita segurança, né? Ao final dessa comissão que foi formada, né, já até adianta aqui que vou mandar uma mensagem no WhatsApp do Paulo Eduardo Martins, que para mim é o Paulinho, que eu conheço desde o meu prézinho, que a gente estudou junto, de que se for para caminhar para uma PEC, para de fato ter impressão do voto, ou individual, não sei, que isso seja assim, de modo muito transparente e tranquilo, porque agora sim, nós estamos num momento também de economia de papel, né, em razão das questões ambientais, então tem que ponderar tudo isso. Se for para satisfazer só uma gama de pessoas que ficam inflamando, não é esse o objetivo, né? Porque, como eu disse na minha fala anterior, é segura a urna, ela, sim, não foi invadida em nenhum momento, então eu fico assim, não entendo esse carnaval, como o Divaldo disse, em torno disso, visto que o voto já é impresso ao final. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, com você, 30 segundos. A NASA teve o sistema invadido. A IBM teve o sistema invadido. O Banco Central agora teve o sistema invadido. Vou ler uma frase aqui, ó. É incorreto afirmar categoricamente que um sistema seja totalmente seguro. Impossível. Sabe quem falou isso? Está no site do Jus Brasil. Acho que é um site confiável, né? Um funcionário do TSE. Por isso que todo ano eles apuram tudo na urna para tentar impedir fraude. O que eu quero dizer com isso? Votou, que nem cartãozinho de crédito, sabe? Vai sair um papelzinho e cair numa urna de vidro. Deu dúvida? Okay. Vai lá e conta os votos. Acabou. Quem tem medo disso? Muito bem, nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Quero agradecer aqui ao Adolfo Padilha, também Divaldo Ceresini e a Aline Scarelli. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom final de semana para todo mundo e a gente se fala na próxima segunda-feira, na Prudente News 1070, você só ouvindo aqui o nosso áudio, né? E também na TV Brasileira com imagem para você. Se você ainda não tem o seu aplicativo, baixe aí na sua loja de aplicativos da sua Smart TV, TV Brasileira, e você vai acompanhar toda a nossa programação. Então, gente,
Muito obrigado a todos vocês, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!